Olá, pessoalzinho do sexto ano, tudo bem com vocês? Pois bem, eu falei para vocês que eu ia postar mais alguma atividade acerca dos fusos horários, um pouco mais direcionada à resolução de exercícios. E é basicamente isso que eu vou procurar fazer com vocês aqui brevemente nesse vídeo. O que acontece? O que nós temos aqui? Nós temos o mapa mundi, né? Dividido em fusos horários, né? É o mesmo princípio do meridiano, né? Mas nesse caso, esses meridianos, eles são necessariamente contados de 15 em 15 graus, simbolizando, representando aqui o quê? Os fusos horários do mundo. Como funciona isso? Bem, a Terra, sendo esférica, né, sendo, portanto, uma circunferência, ela tem 360 graus, não é isso? 360 graus. Como o movimento de rotação da Terra dura aproximadamente 24 horas, o que aconteceu aqui? Pegamos os 360 graus e dividimos por 24. Logo, aqui temos 15. 15 graus, 15 é o número mágico a definir os fusos horários. A lógica é muito simples. A cada 15 graus conta-se uma hora. E por que isso acontece? Porque o planeta sendo esférico em movimento de rotação, não há como o planeta ser todo iluminado igualmente ao mesmo momento. Então, uma parte da Terra está recebendo a insolação, outra não está recebendo. Então, por isso, nós temos as diferenças de fuso horário. Lembrando que o movimento de rotação da Terra ele vai sempre de oeste para leste, certo? Então, imagine um solzinho aqui e a Terra girando, né, em seu eixo imaginário e o solzinho aqui. O que acontece? Sendo um movimento, olha, preste atenção, gente, que é muito interessante isso. Sendo um movimento de oeste para leste, quanto mais a leste, mais adiantadas as horas estarão, porque mais cedo essas terras receberão a insolação, ok? E aí, à medida que o movimento vai sendo completado, as outras áreas em direção ao oeste vão recebendo também insolação. Então, por isso, pessoal, o princípio do fuso horário é sempre o seguinte: quanto mais a leste, mais adiantadas as horas estão. Quanto mais a oeste, mais atrasadas as horas estão. Ok? Pegaram isso? Porque o movimento vai de oeste para leste. Leste, né, como até tinha aquela expressão do Japão, né, terra do sol nascente. Na verdade, existem outras áreas mais a leste, mas tudo bem. O fato é que essa área mais oriental, né, justamente a direção que o sol nasce, né? Por quê? Porque ele nasce de leste para oeste, ok, pessoal? Nasce, né, na ideia do movimento aparente do sol. Pegaram isso? Então, repetindo, quanto mais a leste, as horas estarão mais adiantadas. Quanto mais a oeste, as horas estarão mais atrasadas. E o meridiano de referência aqui é Greenwich, ok, pessoal? Greenwich, em Londres, é o meridiano de referência, né? Ele separa o mundo em hemisfério oeste e hemisfério leste. No caso, como ele é o 0 grau, esse meridiano dele aqui, ó, pessoal, observe, foi 7,5 graus para cá, 7,5 graus para cá, totalizando toda essa área aqui, conhecido como a área do meridiano de Greenwich, né? Esses 15 graus aqui, uma mesma hora legal, ok? Isso, quando a gente estuda em fuso horário, também costuma ser identificado com o termo GMT, né? Greenwich Meridian Time, ok? Hora do meridiano de Greenwich, ok? Então, aqui é o meridiano de referência, o fuso horário de referência. Costuma-se dizer também que é a hora legal do mundo. E aí, o que acontece? A cada 15 graus, conta-se uma hora, ok? Então, como eu falei, observem bem na imagem. Mais a leste, as horas estão adiantadas. Mais a oeste, as horas estão atrasadas. Chegando ao limite de
180 graus a leste, 180 graus a oeste, que, na verdade, esse ponto, esse e outro aqui, se vocês observarem bem na imagem, são o mesmo ponto, né? Esse aqui é o antimeridiano de Greenwich, ou também é utilizado, melhor dizendo, como a linha internacional de mudança de data. Então, oficialmente, a hora começa aqui, né, no mundo, né, o dia começa aqui, melhor dizendo, e se encerra aqui. E aí, observem que atravessando a linha data, ele cai, na verdade, aqui de volta, ok? Porque é esférico, tá, pessoal? Isso aqui é um círculo, mas aqui ele está numa representação plana. Pois bem, então observem bem aqui, ó, 0 grau, o meridiano de Greenwich, ok? O GMT, né? A hora do meridiano de Greenwich. E aí, pois bem, a 15 graus a leste, nós temos mais uma hora. A 30 graus, mais duas. A 45, mais 3. A 60, mais 4. Percebem, pessoal? Sempre eu estou pulando de 15 em 15. A 75, o que nós temos? 5 horas a mais. A 90 graus, mais 6 horas. A 105 graus, mais 7. E assim por diante, até o limite de 12 horas, né? Chegando lá entre 165 a 180 graus, longitude leste, nesse caso, adiantado. E a oeste, o que acontece? As horas são atrasadas, então, até limite de 15 graus a oeste, o que nós temos? Mais uma hora, a 30, mais duas, a 45, mais 3. Olha que interessante, a área do território brasileiro. A 60 graus, mais 4, a 75, mais 5, e assim sucessivamente, até o limite de 180 graus oeste, ok? Que aí são 12 horas a menos. Enfim, pessoal, é isso. Funciona basicamente assim. Agora, vamos pensar isso do ponto de vista da resolução de exercícios. Então, já vou pegar esse outro mapa aqui, porque esse mapa, o que ele traz de interessante? Ele está representando aqui algumas cidades. Então, logo que aparece em destaque aqui, justamente no marco zero, aqui por assim dizer, no meridiano 0 grau, né? Aquele que representa a hora legal do mundo, Londres, né? Que o meridiano de Greenwich está justamente localizado próximo ali a Londres. Então, o que acontece aqui? Olha o exemplo que ele está dando. Em Londres são 0 hora. Hipoteticamente aqui, nesse exemplo. Em Londres são 0 hora. Que horas são em Roma, que está no fuso posterior a leste? São 1 hora. Ok? Nesse caso aqui, nesse exemplo, 1 hora da manhã. Né? Vamos dar um exemplo aqui. São meia-noite em Londres. Que horas são em Roma? 1 hora da manhã. Que horas são em Moscou? Bom, aqui eu fiquei um pouco na dúvida, mas talvez 2 ou 3 horas. Né? Pequim. São 8 horas da manhã do outro dia. Né? No caso aqui, a oeste, Brasília, Brasil. Né? São meia-noite em Londres. Que horas são em Brasília? É só subtrair, nesse caso, 3, né? Nesse caso, 9 horas da noite. Percebe? Meia-noite em Londres, em Brasília ainda são 9 horas da noite. E em Washington, Estados Unidos, seriam 7 horas da noite. Ok? Pegaram isso? Cidade do México, aqui, 6 horas da manhã, perdão, da noite. Pegaram isso? Então, eu até coloquei aqui para a gente responder. Então, vamos lá. São 0 hora em Londres. Os relógios marcam em Brasília. Que horas marcam em Brasília? Bom, nesse caso, vamos botar 21 horas, né? Ou 9 horas da noite. Em Washington, Estados Unidos, são menos 5 horas. Nesse caso, então, são 19 horas, não é isso? No caso, 0 hora ou 24 horas, né? No caso, meia-noite, para a gente entender. 24 menos 5, 19. 19 horas. Ou 7 horas da noite. Em Roma, como eu acabei de responder, são
1h da manhã do dia seguinte. São meia-noite em Londres, 0h em Londres. Em Roma serão 1h da manhã. Não é isso? E em Pequim, né, conforme eu falei, no caso mais 8 horas, meia-noite, né, no caso aí 24 contando. Não tá, vamos simplificar, 0h mais 8 horas da manhã. Beleza, pessoal? Deu para entender? Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Tá, mas qual a implicação prática disso? Bom, vamos supor que está ocorrendo uma conversa entre dois internautas, um em Londres e outro em Brasília. O internauta de Londres está conversando meia-noite e o de Brasília 9h da noite. Ok? Ou vamos supor que seja um telejornal, né? Está acontecendo alguma coisa na Europa, e aí tem um telejornal em Londres à noite, dando aquela informação, e aí o correspondente em Washington falando a repercussão daquele evento nos Estados Unidos às 19h, e outro em Brasília, ao vivo lá, falando da repercussão daquele evento às 21h. Entenderam? Percebe a implicação prática disso? Ou vamos dar um exemplo mais interessante? Esse exemplo eu acho que vocês vão gostar. Vamos imaginar que está ocorrendo um jogo de futebol da Champions League, né? E o jogo ele está ocorrendo em Londres, não é isso? O jogo está ocorrendo em Londres e o jogo está acontecendo às 18h. Que horas nós iremos assistir esse jogo aqui no Brasil? Brasília ou Rio de Janeiro, São Paulo, tudo mesmo fuso horário, 3 horas a menos. Então, o que acontece? O jogo da Champions lá está ocorrendo em Londres às 18h, em Brasília ou no Rio de Janeiro e São Paulo, nós iremos assistir às 15h. E alguém nos Estados Unidos, que horas esse cara estaria assistindo em Washington esse jogo? Ele estaria assistindo esse jogo às 13h. Beleza? E aí tem um torcedor lá em Roma assistindo esse jogo. Que horas serão em Roma? 19h. Tá, em Pequim. Bom, em Pequim, bom, nesse caso aqui vai dar um trabalhinho fazer essa conta, tá? Mais 8h, 18 para... Tá, serão 2h da manhã. Não é isso? Bom, 18 para 24 são 6, mais 2, 8, exato, 8h a mais. Beleza? Estão entendendo, pessoal, a implicação prática do negócio? Agora tem uma questão que eu gosto muito de trabalhar, às vezes, com relação ao fuso horário, mas vou dar uns exemplos bem facinhos aqui para vocês entenderem, que é o exemplo de um voo, né? Eu vou até apagar essa imagem aqui para a gente trabalhar melhor, né? Bom, o que acontece? Um voo de avião saiu de Brasília às 8h, não é isso? Deixa eu apagar aqui para ficar melhor para a gente entender. Vou prestar o máximo de atenção aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Um voo de avião, né, decolou de Brasília às 8h da manhã, com destino a Londres, Reino Unido, Inglaterra, é o destino dele. O voo teve duração de 12 horas. Que horas o avião pousou em Londres? Essa é a pergunta. Como que a gente resolve isso? É muito fácil, pessoal. Olha como é simples. Bom, o avião saiu de Brasília às 8, certo? Primeira coisa que a gente tem que descobrir é quando o avião está decolando de Brasília, que horas são em Londres? Bom, ele está decolando em Brasília às 8.
No momento que ele está levantando voo às 8 em Brasília, em Londres serão que horas? Bom, é só a gente, pelo princípio do fuso horário, verificar isso. Ó, 8 horas em Brasília, 9, 10, 11 horas. Ok, pessoal? Porque de Brasília para Londres tem 3 fusos horários de diferença. No caso, Brasília tem 3 horas a menos, 3 horas mais atrasadas do que Londres. Então, Brasília são 8, em Londres serão 11 horas, certo? Ó, prestando muita atenção. Só prestar muita atenção na linha do fuso. Ó. 8, 9, 10, 11 horas, ok? Então, quando ele está levantando voo aqui em Brasília às 8 horas, em Londres já são 11. Então, o que falta agora para a gente matar a charada? É muito simples, só acrescentar a duração do voo, que nesse caso são, como a questão diz, de 12 horas. 11 mais 12 igual a 23 horas. Perceberam? É muito fácil, pessoal. Por quê? Veja bem, ele estava aqui, o avião decolando de Brasília às 8 horas da manhã, certo? Quando ele está decolando às 8 horas da manhã em Brasília, em Londres, já são 11 horas. Porém, o avião levará 12 horas no céu voando, certo? Enquanto ele está voando essas 12 horas, o movimento de rotação da Terra continua, ok? Então, quando ele pousar em Londres, não serão mais 11 horas, e sim 23 horas. Por quê? Às 11 horas, né, em Londres, que marcavam quando ele saiu de Brasília, mais o tempo que ele levou de voo. Então, 11 mais 12, né? Às 11 horas, que era a hora do fuso horário de Londres, mais as 12 horas do tempo de voo, total 23 horas. Ok? Então, que horas esse avião chegará em Londres? Às 23 horas. Vamos ao outro exemplo? Agora, esse exemplo, ele é o contrário. Ele não tá, nesse caso aqui de Brasília para Londres, ele está voando rumo a leste. Então, ele estava indo para uma área, para uma cidade, com um fuso horário mais adiantado. Agora, ele vai fazer esse outro exemplo aqui, esse segundo exemplo, é o contrário. Ele vai de Roma a Washington. Então, ele vai sair de uma cidade com horário mais adiantado para uma cidade com horário mais atrasado. Então, o que a gente vai observar aqui? Bom, um avião decolou de Roma, capital da Itália, né, às 10 horas, certo? Com destino a Washington, capital dos Estados Unidos, né, o destino dele. O voo terá duração de 10 horas. 10 horas é o tempo que ele vai levar no céu voando de Roma a Washington, ok? Que horas serão na capital dos Estados Unidos quando ele vai pousar? Ou seja, ele vai ser de Roma para Washington. Eu quero saber que horas ele vai pousar aqui. Bom, então vamos lá. Ele está saindo 10 horas em Roma, não é isso? Primeiro passo, quando ele está saindo de Roma, né? Que horas são em Washington? Pois bem, ele está saindo de Roma às 10 horas. É isso? Ai, desculpa, carinha aqui. Bom, em Washington, que horas são em Washington? Vamos lá. Que horas são? Bom, tá aqui, ó, Roma. Todo esse fuso horário aqui é o mesmo horário, tá, pessoal? 10 horas. 10, né? Ele está indo a oeste. A oeste as horas são mais atrasadas. Pois bem, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Não é isso? Ou seja, de Roma a Washington tem 6
horas de diferença, nesse caso a menos, que está a oeste. Então, prestando muita atenção. Se vocês observarem certinho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó, não, tá. Começa a contar daqui, tá? Ó, 10 horas. 10 horas aqui. 1 hora a menos, 2 horas a menos, 3 horas a menos, 4 horas a menos, 5 horas a menos, 6 horas a menos. 10 menos 6, 4. Não tá. Vai ficar bem claro, tá? Passo a passo para a gente não esquecer. Aqui são 10 horas, certo? 9, 8, 7, 6, 5, 4. Né? Não é isso? Então, pois bem, em Washington são 4 horas da manhã. Tá. Agora, beleza. Quanto tempo ele vai levar no voo? Né? Qual será a duração do voo? 10 horas. Então, 4 horas mais 10. Não é isso? Igual a 14 horas. Então, que horas ele irá pousar em Washington, capital dos Estados Unidos? Às 14 horas ou 2 horas da tarde. Porque quando ele está saindo aqui, levantando o voo em Roma, às 10 horas, certo? Em Washington, capital dos Estados Unidos, são 4 horas da manhã. E ele vai passar o avião 10 horas voando, certo? Enquanto ele está voando, o movimento de rotação da Terra continua. Então, quando ele pousar em Washington, não serão mais 4 horas, e sim 14, porque as 4 horas mais as 10 do tempo que ele levou voando. Ok? É muito fácil, tá, pessoal? É só pegar esse passo a passo aqui, não tem erro. Tá, e por fim, mostrar brevemente aqui o fuso horário brasileiro, né? Lembrando que nós temos 4 fusos horários brasileiros, né? O primeiro fuso horário apenas nas ilhas oceânicas. Esses fusos horários eles têm 1 hora a mais do que Brasília, tá vendo? E 2 horas a menos do que GMT, né? O Greenwich Meridian Time, né? A hora de Londres, né? Que é a hora legal do mundo, a referência internacional de data. Então essas ilhas aqui, por exemplo, Pinedos de São Pedro e São Paulo, Fernando de Noronha, Trindade e Martim Vaz, elas têm 2 horas a menos do que Londres e 1 hora a mais do que Brasília. Aqui o principal fuso horário brasileiro, a famosa hora de Brasília, né, a hora legal do Brasil, por assim dizer, que é a hora não só da capital Brasília, mas também do Rio de Janeiro, o nosso fuso horário, São Paulo, enfim, que são 3 horas a menos do que GMT, 3 horas a menos do que Londres, ok? 3 horas a menos do que Greenwich, ok? Enfim, a hora de Brasília. Temos o outro fuso horário do Brasil, né, que é esse fuso horário que pega aqui esse estado do Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que são 4 horas a menos do que GMT, né? 4 horas a menos do que Greenwich e 1 hora a menos do que Brasília. E o último fuso horário, quarto fuso horário brasileiro, que é o fuso horário aqui do Acre, desse pequena parcela aqui do estado do Amazonas, que são 2 horas mais atrasadas do que Brasília e 5 horas a menos, 5 horas mais atrasadas com relação a Greenwich. Ok? Então vamos dar um exemplo interessante aqui. Vai ter um jogo do Vasco, né? Jogo do Vasco da Gama, lá em Rio Branco, no Acre. E o jogo vai ser transmitido na televisão aqui no Brasil às 9h30. Que horas a bola está rolando lá no Acre? Às 19h30. Né? O jogo às 9h30 da noite aqui no Rio de Janeiro, a gente assistindo na TV, mas o jogo está acontecendo lá no Rio, em Rio Branco, no Acre, às 7h30 da noite. Ok, pessoal? Tá, vamos dar um exemplo de um voo aqui. Né? O voo saiu de São Paulo, capital, com destino a
a Manaus, no Amazonas. O voo saiu, vamos supor que às 10 horas da manhã, né? E teve uma duração de 4 horas. Né? Que horas o avião pousou em Manaus? Bom, ele saiu às 10 horas de São Paulo. Quando ele sai às 10 horas de São Paulo, em Manaus são 9 horas. O voo ele chegou às 13, 9 mais 4, igual a 13. É isso? Isso, 9 mais 4 igual a 13. Ok, pessoal? Enfim, lembrando que o Brasil não possui mais o horário de verão desde o ano passado, né? Quando a gente tinha o horário de verão, né, que vigorou até 2018, a gente tinha uma situação diferente aqui em alguns estados em função do horário de verão. Por exemplo, o Norte e o Nordeste não tinham horário de verão, isso dava uma diferença aqui, ok? E esses estados, por exemplo, aqui, eles não tinham horário de verão, mas tinham uma hora a menos do que Brasília, enfim, isso bugava um pouco a nossa cabeça, mas agora já não temos horário de verão. Enfim, pessoal, é isso. Eu acho que até me alonguei mais do que eu gostaria nessa aula. Eu sei que está um pouquinho extensa, mas espero que vocês tenham gostado. Podem assistir ela com muita calma, com muita atenção, devagarinho, podem pausar, enfim. E é assim que a gente vai aprendendo. Ok, pessoal? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Tenham todos um bom dia e uma boa semana. Até a próxima. Tchau.